Hello you guys, welcome to another class. Hoje eu quero falar com vocês sobre números, outra vez, é a nossa segunda aula de números. Nós estamos primeiro os cardinais e agora vamos ter os números ordinais, ordinal numbers in English. Muita gente fica super confuso, super preocupado, mas é muito simples, é muito simples. É mais simples que o português. Se você já sabe português, não se preocupe. Você vai saber inglês com certeza porque é muito mais fácil. E principalmente é mais fácil se você já aprendeu os cardinais. Então, se você ainda tem alguma dúvida com os números, volta na aula dos números cardinais, vê novamente, porque basicamente é a mesma coisa, muda pequenos detalhes ali. E é justamente sobre eles que eu vou falar, vou focar, e a gente vai aprender isso aqui tranquilamente na aula de hoje, beleza? Então, vai ser aquele exercício novamente de repetição, eu vou falar, você repete comigo aí onde você está, e a gente vai aprender tudo, belezinha? Então, primeira palavra, first. Repete, first. Segundo, second. Second. Terceiro, third. Third. Tranquilo? A partir do quarto, agora, as coisas mudam. Mas antes de eu partir para o quarto, eu quero focar numa coisa que as pessoas ficam muito confusas. As pessoas sempre perguntam, mas Teacher Michael, Uncle Michael, como é que é isso aí? Porque aqui no primeiro tem um ST, no segundo ND, no terceiro RD e o resto tudo é TH. Como é que é isso? É porque nos números ordinais, em inglês, ele fica o número mais a terminação da palavra. E como é isso? É muito simples, ó. O primeiro termina em ST. Tá aqui, ó, ST. O segundo em ND e o terceiro em RD. Essa terminaçãozinha do final vai junto lá do número. Então, é super simples, ó. Novamente, first, second, third. Repare que, a partir do quarto em diante, tudo termina com TH. É por isso que, a partir do quarto, todos terminam com TH. Tem um TH no final. É super simples, meu filho. É muito fácil. Beleza? E como é essa pronúncia? Porque assim, você lembra que eu já falei que quando tem um TH em inglês, você tem que colocar língua de cobrinha. Tem que colocar língua de cobrinha. No caso dos números ordinais, tem um macete que é super fácil. Lembre-se, eu não sei se é do seu tempo, mas quando você ia passar roupa, eu lembro que minha mãe sempre fazia isso, a minha avó sempre fazia isso. Quando ia passar roupa, você colocava o dedo na língua e colocava no ferro. Não é? Esse é o som que fazia lá no ferro. Era o som que fazia quando tocava o dedinho. E é exatamente esse som que é do final de cada palavra. Então você vai falar fort. 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 Que é o som tocando no ferro. Beleza? Então fort. E repare que é exatamente a mesma coisa do for, que a gente aprendeu já lá nos cardinais. Então fort. Fort. Que é diferente do 14 e do 40. Tá? Então fica bem diferente aqui, fica o fort. Beleza? Repetiu aí, tranquilo? Eu peço que você tenha atenção, né? Você aprendeu aqui 3 palavras novas, tá? Essas são novas. O resto aqui, basicamente, é só repetição do que você já aprendeu. São 3 palavrinhas e você aprende todas as outras, porque você já sabia. Basicamente aqui você vai acrescer um TH. E na quinta eu quero que você tenha atenção. Você lembra que quando a gente estudou os números cardinais, eu falei para você que o VE virava o F quando vinha para cá. Lembra? Isso acontece a mesma coisa no 50 também, ó, que vira o 15 e vira o 50, tá? Então isso já acontece aqui no começo, tá? Fica como são nos plurais. Então vamos para cá. Então você vai falar fifth. Fifth. Tranquilo? Belezinha? Sixth. Seventh. Eighth. Atenção aqui também, ó, tem que ter cuidado no 5 e tem que ter cuidado aqui. Você tá vendo que já o 8 ele já termina em TH, em HT no caso. Você não vai dobrar esse T, tá? Você coloca só o H para completar. Então, 8, 9, repare que o Ezinho sumiu, tá? O Ezinho sumiu, tem que ter atenção aí. 9, 10. Tranquilo? É basicamente a mesma coisa. O que você precisa ter algum cuidado é aqui. Tem que ter atenção que no 8º não dobra o T. E tem que ter cuidado no 9º,
e o E some. Mas basicamente é a mesma coisa dos números cardinais, colocando o TH no final. É super simples, beleza? Nessa parte aqui do 11 até o 20, você vai seguir aquela mesma regrinha que eu falei para você do teen, né? Do adolescente, lembra? Que do 13 ao 19, todos são adolescentes, ó, teen, todos têm o teen. E depois do teen, como é ordinal, você vai colocar o TH, tá? Então, você fala 12, 13 fica mais fácil. Você fala o 13, 13. Se você quer falar 13º colocado, 13th. 13th. Beleza? Lembra do ferro, ó. Pega o dedinho e coloca no ferro para ver se o ferro tá quente. Beleza? 13th. Belezinha? O que você tem que ter um pouquinho mais de atenção, ó. O 11 tá aqui, ó. 11, 11. Se você quer falar 11º, 11th. Belezinha? 12º, você fala 12, termina com VE. Você vai trocar a mesma coisa do quinto, você troca por F. Tá aqui, ó. Então tem que ter uma atençãozinha mais especial neste número, beleza? Para essa aula, para ficar mais prático, para você pegar isso mais rápido, como isso é uma coisa que a gente não vê tanto no dia a dia, eu sugiro que você escreva, mesmo de um por um, aquele exercício mesmo de repetição, tá? É uma coisa que você, quando você para escrever, o seu cérebro te ajuda a internalizar aquilo, tá bem? E se você estiver vendo agora na sua casa aí com vários familiares, uma das coisas que mais ajuda você a aprender alguma coisa é você ensinar. Então, se você já conseguiu absorver isso, explica para o seu pai, explica para sua mãe, explica para o seu filho, tente um explicar para o outro como se fosse uma espécie de seminário, onde um vai apresentar o trabalho para o outro, vocês escrevem e um vão falando para o outro. Tem muita atenção onde eu estou colocando as setinhas, tá bem? Para que você não confunda, principalmente se você precisar escrever. No quinto, no oitavo, no nono, e no 12º e no 20º, que a gente chega já lá, beleza? Então, continuando, o resto agora basicamente é só mesmo repetição, é igual os números cardinais, e é super fácil, tá bom? Então, repete comigo. 13th, 14th, 15th, 16th, tocou o ferro, 17th, 18th, 19th. E essa é uma que muda, tá certo? Se você prestou bem atenção na aula dos cardinais, né? Quando você vai falar 20 em inglês, a gente fala assim. E esse T é até mudo. Fica 20, tá? Termina com Y. Quando você vai para as dezenas em inglês, esse Y ele vai sair, tá? Presta bem atenção, vou falar bem devagarzinho. Quando você vai para as dezenas em inglês, esse Y vai sair e isso vai virar IE. Tá? Vai sair o Y e vira IE. Nos números ordinais são todos assim. Então, quando você chega para cá, você vai falar 28. 28. Beleza? E o T tem som agora. A partir de agora o T tem som. Então, 28. 28. Eita, que foi um bocado de informação, não foi? Então, tem atenção aqui também. Né? Lembra disso, toma nota, ó, pega o seu caderno, pausa a aula. Se passou alguma coisa, volta a aula e rever de novo. É por isso que é tão legal ser videoaula, que você consegue de repente voltar e ver uma coisa que talvez você não tenha entendido, tá bem? Então foca bastante onde está as setinhas, que são as palavras que mudam de acordo com os números cardinais. Você aprendeu first, second e third, e o resto basicamente é repetição, tá bem? Então eu vou parar a aula para ficar mais dinâmico, vou apagar e vou voltar para terminar e explicar só a segunda parte, que é super rapidinho. Belezinha? Então vamos para a magia da edição. E voltando então para terminar, só mais alguns exemplos aqui rapidinho. Eu não vou até 1 milhão, 1 bilhão, até porque normalmente nem se usa isso nos números ordinais, né? A gente usa isso para fazer uma contagem, então até centésimo, milésimo, a gente ainda vai. Mais que isso, eu depois deixo uma aula complementar com material, caso você tenha curiosidade, tá bem? Mas tem uma particularidade nos números ordinais em inglês, que é assim... você só vai deixar, quando você vai para os números compostos, né? 21º, 22º, centésimo, 21º. Quando você vai com números compostos, quando tem mais de uma palavra, em inglês, somente a última palavra vira número ordinal. Olha que coisa engraçada que é isso. Então, em português, você fala 21º. Em inglês, você fala 21º. Ó, 20, né? A gente aprendeu que 20º em inglês é 20th. 20th. Se for só 20º, certo? Mas se for 21º, aí vira 21º.
Olha que coisa mais doida isso, né? É porque a gente aprendeu um sistema diferente e agora, né, o inglês é bem diferente do português nessa parte aqui. Então, quando eu quero falar 21º, se você foi o 21º colocado de uma corrida em inglês, você foi o colocado 21º. 21st. Repare que quando a gente vem para cá, já virou ST, tá vendo? O ST do final da última palavra. Isso é super importante. Então, por exemplo, se você foi o colocado 101º de uma corrida, você foi o colocado 101st. Então vai ficar um 100zinho com o ST do primeiro. Me fiz entender? Tranquilo? Beleza? Então lembra, é só a última palavra, se tiver mais de um, é só a última palavra que vira número ordinal. O resto é cardinal. É aquela outra aula que nós vimos de números, tá bem? Então vamos lá. 22º, 22nd. 33º, 33rd. Tá aqui, ó, RD, ó, 33rd. Tá? Não vira 30th. Não vira, se for só 30º. Se eu quiser falar só 30º em inglês, eu falo 30th. Mas se for 33º, aí eu falo 33º. Beleza? Tranquilo? Eu sei que isso é meio doido, eu sei, mas você se acostuma, viu? Eu sei que isso é meio maluco no começo, né? Ai, meu Deus, isso não faz sentido. Mas não busque sentido, busque só internalizar mesmo isso. Tá bem? Pra gente terminar essa parte aqui, super rapidinho. Então, 44 fica 44º, né? 44th. 55º fica 55º, tá? Fica 55th. Lembra do ferro sempre, tá? Ó. E aqui já voltou a ser o TH, tá vendo? Do TH do final, ó. O TH do final. É sempre o final que vem pra cá, tá vendo? Então, TH, vem pra cá, tá bem? Pra gente terminar, quando você fala de centésimo, a gente fala 100. 100. Lembra que quando a gente viu a parte dos cardinais, a 100, número centésimo em inglês, 100 em inglês, cento, termina com a letra D. Então, nesse caso aqui, o D vira o TH, tá certo? Toma nota disso aí que vai te ajudar. Então, 100, 100, 100, centésimo, tá bem? E por último, 1000, né? A gente até viu a 1000 miles, que é da Vanessa e não da Britney Spears, corrigindo. Então, a gente fala 1000, termina em T, quando eu falo 1000. Quando eu quero falar milésimo, o D vira TH. Vira 1000. 1000. Beleza? E tudo isso são os números ordinais. É muito simples, é muita repetição, tá? Você precisa realmente aprender o first, second e third. O resto, basicamente, é colocar um TH. Tem cuidado quando as palavras são compostas, quando tem mais de um número, somente o último vira ordinal. Eu vou repetir isso várias vezes, arriscando até ser redundante, para que você realmente fixe isso na cabeça. Te convido a fazer um exercíciozinho mesmo, aquele exercício repetitivo, de você colocar o número, coloca. Primeiro, 1ST, escreve first. 2ND, second. Para que você realmente pratique. Parece besteira, parece simples, mas o nosso cérebro trabalha de uma forma que assim ajuda muito mais a fixar esse conteúdo, beleza? Então tente repetir tantas vezes quanto necessárias, tantas vezes quanto possíveis, junta a família todinha e vamos brincar de escrever um pouquinho, praticar a nossa escrita, que a coordenação motora fina também é super importante. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. See you next class.